Olá, irmãos! Com muita alegria que eu estou aqui para dar continuidade à formação que nós tivemos sobre o tempo de oferta. E hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais aprofundado sobre isso, certo? O tema de hoje é o tempo de oferta como cura e ordenação da afetividade. E aí eu queria começar levando você a refletir, sobre esta pergunta: por que o tempo de oferta é um tempo de cura e ordenação da nossa afetividade? Você sabe me responder isso? O que você acha? Vou dar um tempinho, um segundinho para que vocês possam responder aí entre vocês, tá certo? Vou aguardar aqui um pouquinho a reflexão de vocês. Acredito que algumas pessoas já devem ter dito algumas coisas, né? Então vamos lá. Por que o tempo de oferta é um tempo de cura e de ordenação? Presta atenção nessas palavras. Cura e ordenação da nossa afetividade. Primeiro, o que é a proposta do tempo de oferta? Nós já falamos isso na outra formação. A proposta do tempo de oferta é que eu coloque Deus no centro da minha vida. O tempo de oferta, ele vem justamente colocar todas as outras coisas ao redor, alinhar todas as outras coisas abaixo e deixar que Deus ele tome o primeiro lugar e o centro das nossas vidas. Por isso aí começa a ordenação. Quando eu coloco Deus no centro, tudo mais vai tomando o seu lugar. Por isso, o tempo de oferta é tempo de ordenação. É quando eu deixo Deus ocupar o lugar que é dele e permito que todo o resto se ordene, se organize a partir do Senhor. E por que é um tempo de cura? Onde Jesus está, aonde Deus está, Ele não passa sem nos tocar. A gente vê isso nos evangelhos, Quantos e quantos povoados Jesus ele percorreu, quantas pessoas ele passava que por um olhar, às vezes, muitas vezes por um toque em Jesus, até mesmo no manto de Jesus, aconteceram milagres, aconteceram curas. Não existe um lugar aonde Jesus esteja, aonde Deus seja posto no centro, que não sejam realizadas curas, milagres, transformações. Por isso que, se o tempo de oferta é colocar Deus no centro, todas as coisas tomam o seu lugar e todas aquelas que necessitam serão curadas, serão tocadas, porque Jesus não passa sem nos tocar. Porém, tem uma condiçãozinha para isso acontecer. Como Deus é um Deus muito educado, e trabalha muito na liberdade, não nos quer como robôs, não nos quer por obrigação, não nos quer sem a nossa vontade. Isso tudo só acontece se a gente permitir. Isso tudo só acontece se você deixar, se você quiser, se você desejar, se você permitir e viver tudo o que Deus for te colocando. Nesse tempo em que Deus ele se coloca, aliás, nós o colocamos no centro da nossa vida, é também um tempo muito forte de escuta. E se a gente vive bem a nossa vida espiritual, se a gente é aberto aos dons, se a gente mergulha na palavra de Deus, se a gente aproveita cada momento de Eucaristia, pela missa, pela comunhão, pela adoração, pelo que for,
pelos sacramentos, a presença de Deus nos sacramentos, se a gente vive tudo intensamente e com uma profunda escuta de Deus, não tem como Deus não realizar milagres, prodígios, curas e ordenações. Então é por isso, explicando e já começando a nossa formação, o tema que é esse tempo de oferta como cura e ordenação da afetividade. E aí vem o segundo ponto da nossa formação. O que é afetividade? O que é essa palavra que a gente tanto ouve falar e muitas vezes tão pouco sabe definir, muitas vezes tão pouco a entende? O que é a afetividade? Eu vou ler para você 2 conceitos, vou pedir licença, né? Porque essas partes mais técnicas eu não consigo decorar. Então eu vou ler para você 2 conceitos que tem na formação sobre o que é a afetividade. Define-se por afetividade o estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções a outros seres ou objetos. Pode também ser considerado o laço criado entre humanos, que mesmo sem características sexuais, continua a ter uma parte de amizade mais aprofundada. Define-se por afetividade o estado psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos e emoções. Também pode ser considerado o laço criado entre humanos. E aqui ele ressalta que não necessariamente laços de intimidade sexuais, de casais, né? Não, mas os laços também de amizade. Então a afetividade é esse estado psicológico onde eu consigo demonstrar os meus sentimentos e as minhas emoções. É um movimento onde eu consigo expor, pôr para fora, expandir de dentro de mim para fora, para o outro. Essa primeira via, primeira mão que sai de mim para o outro, que se manifesta no meu seio familiar, que se manifesta nas minhas relações de amizade, que se manifesta nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações de convivência comunitárias, sejam elas no estudo, na comunidade, em grupos sociais, seja ela onde for. A tua capacidade de demonstrar, de externar teus sentimentos e tuas emoções. A tua capacidade de criar laços humanos, vínculos com outras pessoas. E aí eu peço que você já vá pensando e se abrindo ao Espírito Santo para se colocar diante de Deus e se perguntar: como eu estou demonstrando os meus afetos e as minhas emoções? Como eu estou vivendo essa capacidade de criar vínculos, laços? Como eu tenho vivido isso? À luz de Deus, se pergunte, se avalie. À luz de Deus, deixe o Espírito ir suscitando e respondendo ao seu coração. Segundo tópico, a afetividade é uma maneira de ser. Dizemos de fato que o ser humano é afetivo e não que tem uma afetividade. A afetividade é, pois, uma qualidade ou condição do ser psíquico que caracteriza uma capacidade de experimentar internamente a realidade exterior. Então, a afetividade ela engloba a minha capacidade de me externar, o que está dentro de mim, ser posto para fora, ser transformado em sentimentos e emoções e ser manifestado, e também a minha capacidade de sentir, de ser e de também trazer internamente o que está
ao meu redor. E aí a gente vê quando alguém consegue se sensibilizar com uma coisa que viu de alguém que estava ao seu lado, quando passou na rua, quando viu alguém, um irmão de rua, um mendigo, ou alguém machucado, quando viu uma cena no trânsito, quando viu alguém bêbado, fora de si. Os sentimentos que isso produz internamente em você é parte também da tua afetividade. É a segunda mão, a segunda via, a mão dupla. É uma via que vai e uma via que vem. É uma mão que demonstra o que está dentro e uma outra mão que se deixa tocar pelo que está fora. Produz algo dentro de nós. Então a afetividade, ela é essas duas junções, né? Continuando, a afetividade, ela é como que um armário que tem várias gavetinhas, né? E aí a gente vai escutar um pouquinho sobre cada uma dessas gavetas. Ela implica paixões, afetos, sentimentos, emoções e o humor. E aí a gente começa pela base. A base que é o humor. E o que a nossa formação vem dizer sobre o humor? O que é o humor? Muito da pessoa é hereditário e muito foi formado com a educação. À medida que as pessoas vão crescendo, é possível identificar o humor de base dela. Algumas são melancólicas e fechadas, outras são simpáticas e abertas. O humor está muito ligado, como diz até uma frase das nossas regras, né? Termos um semblante alegre e acolhedor. O humor está muito ligado ao meu estado de espírito. Às vezes a gente costuma ouvir muito isso. Essa pessoa hoje está mal-humorada. Ou essa pessoa está sempre bem-humorada. Como é que ela coloca o semblante dela? E é a base, e vem de uma educação. Muitas vezes a gente encontra pessoas que vêm de uma família onde as pessoas são muito sérias, muito carrancudas, né? Não gostam muito de expansividades, de tratamentos assim, de toques, de abraçar, de chegar, né? São pessoas mais reservadas, são pessoas mais quietas, né? E muitas vezes também nisso a gente vai demonstrando o estado de humor, o estado de espírito, o humor, né, de cada uma das pessoas. E por isso vem muito também da criação. Enquanto que outras nascem e crescem num ambiente onde as pessoas dão risada o tempo todo, né, onde tudo vira comédia, né, onde você ri de você mesmo e ri dos outros com uma naturalidade muito tranquila, sem ver nisso ofensa, sem ver nisso... É mais ou menos assim, basicamente cearense e paulista, né? É um pouco parecido. Isso vai muito do humor da pessoa, né? Dessa capacidade de semblante, dessa capacidade de externar também esse primeiro contato, essa coisa mais, digamos assim, mais básica, de como eu estou, de como eu me sinto naquele momento. Né, de como está o meu espírito para aquele momento. E isso para nós, recado. Né? É claro, existem as características pessoais de cada um, né? Nós sabemos disso. Mas nós, recado, temos uma via de regra e temos uma meta a seguir. Para nós, o nosso estado de espírito e o nosso humor deve ser sempre o bom humor. Claro que a gente faz aqui um parêntese, que nem todo mundo, né? E aliás, acho que ninguém consegue ser 100% bem-humorado devido às nossas situações que muitas vezes nos pegam, né? Nos nossos pontos fracos. E às vezes a gente, por ser humano e ter as nossas limitações e ser um pouco imperfeito, né? A gente tem essa dificuldade mesmo. Mas essa deve ser a exceção. A via de regra, especialmente para nós, recado, é o bom humor.
Então você que talvez não cultive o semblante alegre, acolhedor, bem-humorado, como é que você fica quando você acorda? Como é que você vai para o café da manhã? Como é que você faz quando você está cansado ou já com sono no final do dia ou ainda de manhãzinha cedo? Dá boa noite, dá bom dia, dá um sorriso para os irmãos. Isso é trabalhar também o nosso humor. Você tem bom humor para as brincadeiras? A gente sabe que às vezes tem algumas brincadeiras que extrapolam um pouquinho. E dentro da vida comunitária a gente tem que ter esse jogo de cintura. Quando alguém faz alguma brincadeira que você não gosta, qual deve ser a sua postura? Chega para o irmão com jeito e diz, irmão, não gostei. Não gosto desse tipo de brincadeira, por favor, não faça mais. Mas não é necessário dar palavras ríspidas, não é necessário constranger o irmão na frente dos outros, não é necessário responder com um mau humor. Não é necessário. A gente tem outros meios de fazer isso, né? Tá certo? Então, o humor é essa primeira base. E aí, seguindo, as emoções, a nossa segunda gavetinha, né? As emoções, elas têm curta duração. Emoção e sentimentos, a gente vai já ouvir falar deles. Os sentimentos são prolongados, são um estado. As emoções, elas vêm na hora, elas são curtos momentos que nós temos. Nos relacionamos constantemente e elas se expressam no choro, no riso, na alegria, na tristeza e etc. São reações momentâneas a algum estímulo externo ou interno. Existem pessoas que têm emoções mais à flor da pele e outras menos. Vou dar alguns exemplos de emoções para vocês. Alegria, tristeza, medo, euforia, susto, surpresa, êxtase, choro. São algumas emoções que a gente vê como as nossas reações momentâneas ao que nos acontece, ao que nos chega, àquilo que nos cerca, né? Então, as emoções, grava bem isso, são reações momentâneas a algum estímulo, seja ele interno ou externo. Um sinal de imaturidade é sempre estar em busca de emoções e novidades. Jogos, bebidas, festas e quando, por exemplo, para a oração ser boa, tem que ter um choro ou um êxtase. Nós não podemos viver à base das nossas emoções. Nós não podemos ser pessoas de momentos. Não cabe a nós, cristãos. Não cabe a nós, pessoas que buscam uma maturidade. As emoções, elas existem como uma reação, mas a reação, ela é uma coisa que é um extra também. Você não vive o tempo inteiro reagindo, você vive e quando precisa você reage. Então, a emoção é uma reação momentânea e nós não podemos viver à base das nossas emoções. Nós não podemos viver aos ventos das emoções. Nós não podemos viver em cima de instabilidades, mas maturidade humana se constrói pela busca do que é estável. E é isso que a gente precisa buscar. Estamos aqui querendo ser mais maduros, não é verdade? Eu, você, todos nós. Precisamos buscar viver com mais equilíbrio e buscar o que é estável e não o que é instável. Os sentimentos são estados e configurações afetivas estáveis. Os nossos valores determinam os nossos sentimentos. Por exemplo, se temos valores evangélicos, teremos sentimentos de compaixão, de misericórdia. Mas se os nossos valores forem anti-evangélicos, vamos ter sentimentos de vingança, inveja, ciúme, raiva. Grava essa frase, hein? A conversão de uma pessoa é passar dos sentimentos carnais para os mesmos sentimentos de Cristo. Vou até repetir. A
conversão de uma pessoa é passar dos sentimentos carnais para os mesmos sentimentos de Cristo. É interessante, né, ver e perceber. Primeiro, os sentimentos, eles são estados, são coisas estáveis, configuradas dentro de nós. Eles configuram a nossa afetividade, né? Segundo, eles estão intimamente ligados aos valores que nós temos. E, inclusive, aqui fala, né? Se temos valores evangélicos, quais vão ser os meus sentimentos? Os meus sentimentos vão ser de compaixão, de misericórdia, de amor, de bondade, né? Se eu já sou uma pessoa que não tem em si os valores evangélicos, com certeza eu sou alguém que sempre está pronto a responder a alguém que não tem um sentimento de mansidão, por exemplo, que ninguém passa por cima, né? Que não leva desaforo para casa. Esses sentimentos não são os de Cristo. O que Cristo fez quando deram um tapa na face dele? O que ele nos disse, aliás, para fazer? Que a gente deveria dar o outro lado. O que ele fez quando bateram nele? No rosto de Jesus. Ele simplesmente, mansamente perguntou: por que me bates, se o que eu digo é a verdade? Você tem esse sentimento? Eu tenho esse sentimento? Quais são os sentimentos que nós estamos alimentando dentro de nós? E às vezes eu paro para prestar atenção e perceber como nós, Vocação Recado, ultimamente, somos pessoas tão ríspidas, por vezes assim tão ágeis em responder, em contra-argumentar, em não levar desaforo para casa, em não se deixar ser corrigido. Que sentimento é esse? Está indo contra nosso chamado de sermos mansos e humildes. Não podemos deixar esse tipo de sentimento se sobressair e até mesmo nos dominar e até se tornar para nós o nosso objetivo de vida. A gente não quer mais ser humilde, a gente não quer mais ser manso. E aí eu fico me perguntando, a gente quer ser o quê? Começar por mim. Eu, Tabata, quero ser o quê se eu não quero ser humilde e mansa? Porque a vocação que Deus me deu, o chamado que Deus me fez, o nome que Ele me deu, recado, me pede mansidão e humildade. Corre o risco de chegar no céu e Ele não me reconhecer. Ou nem chegar, né? Ou nem chegar. Então nós precisamos parar e nos avaliar. Quais são os sentimentos que brotam em mim? Quais são os sentimentos que eu tenho cultivado como estados, como permanentes, como o meu estado de equilíbrio? Quais são os sentimentos? E a resposta está nessa frase que eu li, né? A conversão é quando a gente deixa os sentimentos carnais para abraçar os sentimentos de Cristo. Esses devem ser os sentimentos. Se não estão sendo, está na hora da gente repensar. E mais do que repensar, retomar as nossas atitudes e fazer diferente. Seguindo, afetos estão ligados às ideias ou representações mentais. Quando essa área age, as outras interagem também. Na passagem do filho pródigo, quando o pai enche o coração de ternura e vai ao seu encontro, cheio de alegria, enfatiza que a perfeição no amor é a misericórdia e não a ausência de erro. Em muitas ocasiões, Jesus expressa suas ideias mais pelo afeto do que pela palavra. O afeto são as representações mentais. Estão ligados às ideias ou representações mentais. Então, por exemplo, qual é o afeto que eu tenho, vamos supor, pelo meu esposo, né?
que eu não sei quando vocês forem assistir essa formação, você já vai ser esposo, você ainda é noivo, mas o meu futuro esposo, hoje futuro esposo, pelo Davi, qual é o afeto? Qual é o afeto que eu tenho? O que ele representa para mim? Você, qual é o afeto que você tem pelo seu pai, pela sua mãe? Qual é a ideia, qual é a representação que essa pessoa tem na tua vida? É isso que o afeto é para nós. Quando a gente entende qual é o afeto que a gente tem por alguém, a gente está entendendo a ideia, a representação, a simbologia que aquela pessoa tem para mim. Né? E terminando a última gaveta, paixões. É um estado afetivo extremamente intenso, que domina a atividade psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse do indivíduo em uma só direção, inibindo os outros interesses. Por isso que às vezes a gente escuta falar que a paixão é cega, né? E que a paixão cega a gente. As paixões, segundo o catecismo da Igreja Católica, elas são amorais. Elas dependem do alvo, do objeto da sua paixão e do que você faz com ela. Né? Mas a paixão é esse estado mais fervente, né? Fervoroso, esse estado que domina. É um estado também de sentimento ligado ao afeto, à afetividade, mas que domina o psíquico, que toma às vezes a rédea da gente, o domínio da situação. É o mais difícil às vezes da gente controlar, né? É a paixão. E aí a gente também precisa clamar ao Espírito Santo que ele venha sobre nós, sobre as nossas paixões, como a gente às vezes escuta, paixões desregradas, né? Quais são os meus interesses? O que me impulsiona? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aonde está a tua busca? Onde está o teu maior valor? Aí está o teu coração. A gente talvez poderia dizer isso também das paixões, né? Aonde está a tua paixão? Aí está o teu coração, o teu psíquico, né? As tuas forças, a canalização das tuas forças. Então, a paixão é esse outro estado que dá essa direção e que tem esse poder de inibir o resto. O restante fica à mercê da paixão. Por isso que a gente precisa pedir muito a Deus para que o Espírito Santo domine as nossas paixões, para que o Espírito Santo conduza as nossas paixões. Seguindo, nós vamos ver um pouquinho aqui, eu vou também pedir a licença de vocês, para ler um pedacinho de um texto sobre o que o Papa Francisco fala sobre Deus e sobre esse Deus que ele chama de afetuoso, para que a gente entenda que tudo isso que nós vimos, toda essa beleza, porque às vezes a gente toca em pontos que são difíceis, né? Paixões, emoções, humor e outros. E às vezes a gente pode estar tendencioso a achar que tudo é ruim, que é uma ideia ruim. Mas não, gente. Deus nos criou com tudo isso e eu repito a palavra bíblica. Deus fez e olhou para o que fez e viu que tudo era bom, né? Então Deus nos criou com tudo que nós temos em nós é bom. Só precisa ser ordenado. Só precisa ser bem vivido, bem conduzido. E é para isso que a gente tem o Espírito Santo. Então o pecado, ele veio, ele nos desviou, ele nos enfraquece, mas nós não somos apenas pecado, né? Graças a Deus, o Espírito Santo é a força, o poder do alto, o auxílio do céu, que vem para pôr o nosso pecado debaixo dos seus pés e para vencê-lo. Então não vamos achar que tudo é ruim, que tudo é difícil, que tudo está perdido, porque não está, né? Pelo contrário, é beleza de Deus. Quanta coisa boa, quanta capacidade
e quanto espelho de Deus, porque Deus também é afetuoso. É isso que diz o Papa Francisco. E eu vou ler para você. Ternura. Mas o Senhor ama-nos com ternura. O Senhor sabe aquela bela ciência do carinho, aquela ternura de Deus. Não nos ama com palavras, Ele aproxima-se e dá-nos amor com ternura. Proximidade e ternura. Estas duas maneiras do amor do Senhor, que se faz próximo e dá todo o seu amor, mesmo com as coisas mais pequenas, com a ternura. E este é um amor forte, porque a proximidade e ternura fazem-nos ver a fortaleza de Deus. E o conselho que o Papa Francisco nos dá para usufruirmos desta proximidade e ternura de Deus é que nos deixemos guiar por Ele. Mais difícil que amar a Deus é deixarmos-nos amar por Ele. A maneira para retribuir tanto amor é abrir o coração e deixarmos-nos amar. Deixar que Ele se faça próximo de nós, senti-lo junto de nós. Deixar que Ele seja terno conosco e nos acaricie. E isto é tão difícil, deixarmos-nos amar por Ele. E aí eu volto um pouquinho no que eu falei no início, né? Por que o tempo de oferta é um tempo de cura? Porque se eu abro o espaço da minha vida e eu coloco Deus no centro da minha vida, Deus é um Deus afetuoso. Deus é um Deus terno, como diz o nosso Papa. Ele nos toca. E Ele não nos toca de qualquer forma. Ele nos toca com bondade, com amor, com carinho, com predileção. Quantos carinhos de Deus nós recebemos? Muitas vezes quando a gente pensa em algo que a gente desejaria ou que a gente está precisando, quando a gente pensa em alguém e nos vem aquilo e nos chega aquilo, quantos carinhos de Deus na nossa vida, a forma como Deus nos trata. Às vezes sim, existem formas mais severas de correção, formas que às vezes nos impõem sofrimento, mas não porque Deus nos castiga e nos faz sofrer, mas porque é difícil para a nossa humanidade. É a nossa humanidade que gera sofrimentos em nós. É muitas vezes a nossa luta contra aquilo que a gente precisa viver. Não é Deus. Não é Deus. Deus apenas quer de nós e para nós o melhor. E às vezes esse sofrimento todo que a gente muitas vezes põe para Deus, canaliza para Ele e diz que Ele é o responsável, não é dele. Não é culpa dele, não é vontade dele e não é causado por Ele. É causado por nós. É a nossa limitação humana. É a nossa dificuldade de se deixar modelar, de ficar tantas vezes resistindo às mãos do autor. Isso às vezes gera sofrimento. E a gente coloca como se fosse Deus que fizesse. Não, Deus é um Deus terno, é um Deus bondoso, é um Deus infinito no seu amor, na sua misericórdia, no seu perdão, na sua compaixão por nós. Né? E é isso que o Papa ele vem nos falar, desse Deus afetuoso, desse Deus que nos trata assim, com carinho, com amor. Eu quero convidar você a, depois dessa formação, seja uma oração pessoal ou em outro dia, quando você for rezar, mas coloque no seu caderno, anote todas as manifestações da ternura e dos carinhos de Deus. Anote isso agora, para que você possa fazer em um outro momento. Escreva, porque a nossa memória é muito frágil. A nossa memória muitas vezes nos trai. E louvar também é fazer um exercício de memória. É voltar, é reconhecer, é relembrar. Isso também é louvor. Não tem como eu relembrar os feitos de Deus e não celebrá-los. E não exultar por eles e não revivê-los. Então, quando eu relembro, eu estou louvando.
E eu convido você a fazer essa experiência. Relembra os carinhos de Deus na tua vida. Relembra esse Deus afetuoso. Existe uma música da nossa comunidade que eu gosto muito, que fala algo um pouco parecido com isso, que diz assim: o Deus do alto perto está. O Deus do alto perto está. E existe um salmo que também diz: nenhum Deus tratou a esse povo com tanto carinho. Nenhum Deus tratou a esse povo com tanto carinho. E é assim que nós, Recado, devemos viver a nossa relação com Deus também. Com esse Deus que é afetuoso e transbordar para as relações comunitárias, para as relações externas, o nosso relacionamento com Deus. Se nós não somos afetuosos, carinhosos, dóceis, amáveis, humildes, mansos com Deus, nós vamos ser com quem? Com quem? Se nós não conseguimos ser assim com Deus, simples com Deus, dóceis com Deus, amáveis com Deus, que é perfeito, que nos ama, que faz tudo por nós, com quem nós seremos? E nós somos chamados a transbordar nos nossos relacionamentos fraternos e, para além da comunidade, o nosso relacionamento com Deus. Com esse Deus que é afetuoso, que é ternura, né? Tem uma frase também das nossas regras de vida sobre castidade que eu gosto muito, que diz assim que a pessoa casta, ela se torna para o mundo uma testemunha da bondade e da fidelidade, da ternura de Deus. Da ternura de Deus. Eu convido você a também rezar com essa parte das regras, a buscar esse parágrafo, que agora no momento eu não lembro o número, mas se você olhar lá na parte de castidade você vai encontrar. A pessoa casta, ela se torna essa testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. E é isso que nós somos chamados a ser. E a nossa primeira forma de ser testemunha é sendo também fiéis e ternos. É imitando o exemplo do Senhor. Mas vamos seguir. Ainda falando da comunidade Recado, ainda falando das nossas regras, a gente vai tocar num ponto que se chama a vivência. E eu vou pedir que você abra as suas regras enquanto eu vou abrir aqui no meu celular. A vivência dos afetos na vocação Recado. Como é que nós somos chamados a viver nos moldes Recado? Como é que eu sou chamado a viver a amizade, a fraternidade? E nós somos chamados a viver da seguinte forma. Regras de Vida Recado 170, B. Diz assim: o amor ao próximo deve ser tido como essencial para a felicidade. Por isso, Deus nos chamou a viver em comunidade. O amor ao próximo deve ser tido como essencial para a felicidade. Por isso, Deus nos chamou a viver em comunidade. Meu irmão, se você é Recado, eu sou Recado, somos todos Recados, somos chamados a estar em comunidade. Não existe felicidade para nós sem amor ao próximo. É isso, em outras palavras, que esse parágrafo quer dizer. O amor ao próximo deve ser tido como essencial para a nossa felicidade. Ou seja, eu quero ser feliz, eu não posso esquecer de amar. Se eu quero ser feliz, plena, completa, realizada, eu não posso ser egoísta. Eu não posso olhar só para mim. Eu não posso se importar só se o meu apostolado está bem. Eu não posso me importar somente se eu estou tendo tudo o que eu preciso para viver. Se eu tenho o meu desodorante, se eu tenho o meu sabonete, se eu tenho o hidratante que eu gosto, o perfume que eu gosto, as roupas que eu preciso. E o meu irmão que está do lado. Nós não seremos felizes se nós não vivermos
o amor ao próximo como primeiro, se nós não tirarmos os nossos olhos de nós mesmos, gente, há mais alegria em dar do que em receber. Quem nunca experimentou isso? Quem de nós nunca experimentou essa verdade? Há mais alegria em dar do que em receber. É verdade que a gente fica muito feliz quando a gente ganha algo que a gente gosta, que a gente esperou, que a gente quis. Mas não se compara a quando a gente vê alguém feliz por algo que eu fiz e que às vezes para mim foi tão pequeno, ou mesmo que tenha sido grande, ou mesmo que tenha sido difícil, ou mesmo que tenha sido um despojamento lá do fundo do coração, né? Do mais profundo. Mas nós que temos um chamado à vida comunitária, precisamos entender que nós não seremos felizes se nós não amarmos o outro. E diz Santa Teresinha que não basta amar, é preciso que o outro saiba que é amado. E sabe como é que eu sei que eu sou amado? Em atos concretos. Eu não sei se eu sou amada por você se você nunca manifestar. Se quando eu precisar de um colo você não me der. Se quando eu estiver cansada eu não puder contar com a tua força. Se quando eu estiver triste eu não encontrar em você uma força, uma alegria, um ouvido para escutar, um amparo. Então nós precisamos nas nossas casas comunitárias, e não só comunidade de vida, mas também com os irmãos da aliança, traduzir em atos esse amor ao próximo. Chega alguém da aliança na sua casa comunitária, acolha. Saia do seu quarto, saia do sofá. Acolha, por mais que talvez não seja o seu amigo, a pessoa mais próxima a você. Meu Deus, é seu irmão, mais que amigo, é irmão. E você é chamado a acolher, a amar, a dar um abraço, a dar um sorriso, a perguntar se está tudo bem. Sabe? Nós precisamos viver dessa forma, esse amor uns pelos outros. Continuando, outros parágrafos que falam de uma forma muito concreta também para nós, como é a nossa forma de ser afetuoso? Como é a nossa forma de lidar, de tratar os nossos irmãos? Como deve ser a forma recado? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Na regra de vida, parágrafo 174, diz assim: o apoio, o carinho, o zelo, o acolhimento ao outro devem ser sinais visíveis de que buscamos a libertação não só dos apegos do mundo, mas de tudo que há em nós que nos faz centralizados e fechados em nós mesmos. Tem dúvida de como é que você, recado, deve viver a tua afetividade, o teu ser afetuoso, dentro e fora da comunidade? Não só com a comunidade, mas com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas do teu trabalho. Tá aqui, apoio, carinho, zelo, acolhimento. Não podemos ser pessoas fechadas, nem fechadas em nós, nem fechadas naqueles que nós já temos. Já temos uma intimidade, já temos uma afinidade, já temos uma amizade, uma profundidade. Isso fere o nosso chamado a sermos comunitários. Isso fere o nosso primeiro chamado, que é amar. Jesus, ele disse, o resumo de toda a lei está em amar a Deus sobre todas as coisas, tempo de oferta, e amar o próximo como a ti mesmo. Se você viver isso, você vive tudo. Porque todo o resto é consequência disso, né? E aí a gente precisa entender essas coisas concretas. Apoio, carinho. Precisamos ser pessoas carinhosas. Mas, coloco aqui, cuidado com os excessos. Carinho não é chamego demais.
Ser carinhoso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa chameguenta. Ser carinhoso não significa que você tem que ser uma pessoa que toda hora está pendurado no pescoço de uma pessoa diferente, ou abraçado, ou carregado no braço de outra pessoa. Não é isso. O carinho eu manifesto com um abraço, com um bom dia. Quando eu percebo que alguém não está bem, que alguém está triste, eu vou lá, faço um toque na cabeça, pergunto se a pessoa está bem. O olhar que eu dou, uma palavra que eu dou, gastar um pouco o meu tempo, tirar os meus afazeres e dizer, meu irmão, minha irmã, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Às vezes a gente não gasta tempo nem em se olhar dentro da comunidade e a gente nem percebe que algum irmão não estava bem naquele dia, né? Então nós somos chamados a ser carinhosos, sim, mas com discernimento e sabendo o que significa carinho, né? Sabendo o que significa carinho. Nada de excessos. Todos os excessos eles nos prejudicam. Nem excessos para mais, nem excessos para menos. Busque o equilíbrio. Busque o equilíbrio. Não é ser pegajoso. Não é. É saber dar na medida certa o que a pessoa precisa. E se você não sabe, meu irmão, ótimo. É para isso que existe formação. Se você não sabe, peça a Deus que lhe diga, que lhe mostre. Mas se abra. Se abra a se corrigir, seja para fazer um exercício de sair mais de você, ou seja para fazer um exercício de se segurar mais, de evitar determinadas atitudes, de não se exceder naquilo que não é necessário. Isso tudo é ordenação. Isso tudo é ordenação. Eu falo aqui do que a gente precisa viver, mas também existem pontos que muitos talvez vivem no excesso. E ordenação também é podar, também é cortar. Deus quer a tua árvore linda, frondosa, bonita e poda para que você cresça mais. E o que precisa ser podado, deixa podar. Deixa Deus cortar. Deixa Deus tirar. Não vai fazer falta. E Ele poda para que dê mais frutos. Ele poda para que você cresça mais, né? Então a gente vai aqui para o 176. O outro tópico, regras de vida, recado 176. Devemos, por amor ao outro e obediência a Deus, buscar de todo o coração abrirmo-nos aos irmãos, deixando-nos convencer por Ele, Deus, de que fomos criados para a fraternidade e não para o isolamento. Nós, recados, somos chamados a viver desta forma o nosso ser afetuoso. Eu não sou chamado ao isolamento. Eu não sou chamado ao individualismo. Eu não sou chamado ao egoísmo. Eu não sou chamado a fazer a minha parte e o outro que se vire. Não. Eu sou chamado a estar atento. Eu sou chamado a me preocupar com o outro. Eu sou chamado a fazer do amor ao próximo o essencial para a minha felicidade. Eu sou chamado a ser comunitário, não para o isolamento. E a nossa afetividade, ela tem um papel importantíssimo nisso. Lembram a forma como eu transmito o que está dentro de mim e a forma como eu deixo que chegue a mim o que está fora. É um abraço que eu recebo que, nossa, acalenta a minha alma. É um irmão que chega e dá um beijo, que me lembra a minha mãe, o meu pai. Naquele dia que eu fiquei sonhando de saudade com eles. É alguém que reza por mim, que toca no dia que eu mais precisava ser sustentado e suportado. Isso é afetividade. E a nossa afetividade ordenada
ela é uma fonte inesgotável de cura, não só para nós, mas especialmente para os outros. Porque quando ela está ordenada, Deus já nos curou. E quando ela é ordenada, nós vamos assim como que disseminando essa cura a outros. E tocando e curando outros. Né? Então, gente, essa é a nossa forma de viver. E eu quero só terminar dizendo aqui algumas coisas práticas, né? Os hábitos afetivos são uma bênção na vida de uma pessoa para a sua maturidade afetiva e para crescer na capacidade de amar. Entre outras coisas que eu falei, exemplos práticos de como a gente pode viver essa afetividade recado, aos moldes recado, escrever um cartãozinho, deixar na cama do irmão, né? Despojamentos livres, não precisa ser um direcionamento ou um tempo forte da igreja para que eu faça. Observar os gostos do irmão. Se eu sou o responsável pelo jantar e eu sei que hoje tem algo que a pessoa gosta de comer, né? Eu celebrar, me alegrar com ela porque ela gosta daquilo e hoje tem aquilo. Se eu sou um coordenador, uma autoridade da casa, da alimentação, das roupas, né? Às vezes são detalhes tão pequenos, mas que dão tanto gosto e tanta alegria para os irmãos. Às vezes é uma roupa com cheirinho de amaciante que a pessoa, nossa, tem tanta, se delicia com aquilo ali, porque lembra da mãe, porque lembra de casa, porque mata aquela saudade, porque para ela é importante aquilo. E às vezes quando você é a pessoa da roupa, às vezes não tem, ou às vezes tem, e quando tem você saber que isso vai alegrar o coração daquele irmão, a gente se conhecer, a gente celebrar os gostos do outro. Passa uma cartinha de chocolate, eu sei que o fulano gosta desse chocolate mais do que eu e eu tenho a oportunidade de escolher. Eu escolho outro e deixo aquele para ele, ou eu dou aquele para ele. Nossa, como a gente pode fazer pequenas coisas se tornarem grandes, né? Ser profundo em datas especiais. Qual foi a última vez que você escreveu no cartão de aniversário da comunidade de vida de algum irmão seu com profundidade? Qual foi a última vez que você talvez parou para rezar por um irmão de comunidade de vida no dia do aniversário dele? Mas rezar mesmo. Rezar e escrever uma carta de louvor. Rezar e dedicar para ele algo. Nós precisamos ter essa profundidade, né? Ser grato e cuidadoso em atos concretos. Tá vendo que o irmão tá cansado? Tá vendo que o irmão chegou de missão? Nossa, era a atividade dele lavar a louça do almoço no domingo, ou do jantar no domingo à noite. Ele acabou de chegar de missão, ele tá cansado. Eu descansei, eu fiquei em casa, por mais que eu tenha feito outras tarefas, mas eu posso fazer aquilo no lugar dele. Eu vi que o irmão acordou mais atarefado hoje e teve que sair nas pressas, não arrumou a cama. Eu posso fazer esse gesto de amor, eu posso lavar um prato, eu posso dobrar uma roupa, eu passo ali, eu vejo que tem um irmão que está correndo em casa há dias no seu apostolado, está num pique e vê a roupa lá, a roupa que foi lavada dele. Eu posso recolher aquilo e colocar pelo menos na cama do irmão ou da irmã. O que eu posso fazer em atos concretos? Ser afetuoso, deixar um cartãozinho para quando a pessoa ou chega de férias ou chega de missão, né? Deixar uma lembrancinha. Às vezes você é a pessoa do café, coloca algo ali para as pessoas, ou do jantar, ou seja, do que for. Essas pequenas coisas, gente, elas geram vida na nossa vida comunitária. Elas nos alimentam. E tem só mais um tópico que a gente vai falar e vai concluir essa formação. Se chama Para uma Afetividade Ordenada, Autoestima, a Justa Estima de Si e o Olhar de Deus.
para que eu tenha essa afetividade ordenada, já entendendo o complexo que é a minha afetividade, né? Todas essas gavetas, tudo que passa por ela, já entendendo que ela é essa mão dupla, já entendendo que eu sou chamado a, como eu posso dizer, prolongar em mim esse Deus que também é afetuoso, já entendendo como eu sou chamado como recado a viver a minha afetuosidade, a minha afetividade, os meus relacionamentos fraternos. E agora a gente vai terminar com esse tópico. Para que eu tenha uma afetividade ordenada, são necessárias 3 coisas. A primeira delas é a autoestima. E aí vou só falar aqui um pouquinho sobre o que é isso. Ela não é somente uma atitude recomendável e potencialmente útil, mas trata, na verdade, de uma necessidade básica para conseguir-se uma vida psicológica sã e eficaz. Autoestima é gostar de si e estar contente com quem você é. É, na verdade, uma necessidade básica para conseguir uma vida psicológica sã e eficaz, gostando de si e estando contente com quem você é. E aí eu lhe faço essa pergunta. Hoje, olhe para você. Você gosta de quem você é? E eu te faço um convite. Na tua oração, seja ela agora ou depois, lista quem você é, as coisas boas e as coisas ruins, as tuas qualidades, as tuas virtudes, os teus dons, os teus potenciais, as tuas limitações, os teus pecados, aquilo que você ainda não é. Lista isso, tem esse panorama de você. Dá uma olhada em quem você é e diante de Deus se pergunta, eu estou feliz e satisfeito com quem eu sou? Eu sou inseguro, eu sou medroso, eu sou explosivo, eu sou bem-humorado, eu sou mal-humorado, eu sou carinhoso, eu sou isolado, fechado. Eu estou feliz com quem eu sou? Eu sou humilde, eu sou manso, eu sou orgulhoso, sou invejoso, egoísta, sou alegre, sou uma pessoa sensível, emotivo. Quem eu sou? E olhando para quem você é, se perceba, você gosta de quem você é? Como está a tua autoestima? Você gosta dos dons que você tem, de quem Deus te fez e o que Ele te deu? Você conhece e reconhece? Você é feliz com isso? Ou você fica sempre olhando para o dom do outro? Ah, porque o fulano é mais organizado do que eu, o fulano é mais expansivo do que eu, o fulano fala melhor do que eu, o fulano é mais bonito do que eu. Qual é a tua autoestima? Estimar significa apreciar. Qual é a apreciação que você tem de você mesmo? Qual é a apreciação que você tem de você mesmo? E esse é o primeiro ponto, porque eu primeiro preciso conhecer quem eu sou e eu preciso gostar de quem eu sou. Só que a gente, fazendo essa avaliação, a gente entra num outro aspecto, né? Para eu dizer se eu gosto de quem eu sou ou não, muitas vezes eu preciso da justa estima de mim. E aí eu vou dar uma lidinha aqui para a gente ser mais objetivo, né? Para termos uma autoestima positiva, é essencial antes termos uma justa estima de si. Essa justa estima parte de um olhar de verdade, que nos olha por completo, abrangindo os nossos limites e nossas potencialidades. A justa estima é olhar para mim com verdade. Sou isso? Não sou isso. Tenho isso? Não tenho isso. Consigo isso? Não consigo isso. Se eu não tenho uma justa estima de mim, eu não consigo ter autoestima.
Porque se eu não tenho um olhar real e verdadeiro sobre mim, eu posso ter ou uma estima alta demais e me achar o bam, quando na verdade eu não sou, ou uma baixa demais de não reconhecer o que eu sou. Abrangendo os nossos limites e as nossas potencialidades, sem contudo se deter unicamente em nenhum deles, mas vivendo e administrando-os com respeito, amor, esperança e verdade. Ninguém melhor do que Deus para nos olhar assim. Na verdade, só dele vem esse olhar tão verdadeiro e equilibrado. E só nele conseguimos a experiência de também nos olharmos assim, sem tender ao desespero ou ao orgulho, sem tender a uma autoestima baixa. Eu não consigo, eu não sou, eu nunca vou conseguir, eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou me matar, né? Ao desespero ou ao orgulho. Eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, todo mundo me ama, todo mundo me quer, né? Sem entender aos altos e aos baixos. A justa estima de si é essa capacidade de ser leal consigo mesmo, para que produza uma autoestima positiva e verdadeira. E aí a gente vem para o último e tão lindo tópico, que é o olhar de Deus sobre nós. Somente debaixo do olhar de Deus a gente consegue ter essa justa estima e essa autoestima equilibrados. Somente sob o olhar de Deus eu consigo um caminho de cura e de ordenação da minha afetividade. Somente à luz de Deus eu consigo responder a essas perguntas que foram feitas nesta formação com verdade e com esperança. E mais com respeito por quem você é, pelo que Deus fez. E pelo que Deus já fez e o que Ele ainda pode fazer em você e de você. Por isso, meus irmãos, o grande mistério para essa cura e ordenação da nossa afetividade é colocarmos Deus no centro, que é a proposta da oferta, e nos deixarmos olhar por Ele. Sem o olhar de Deus, nada disso acontece. E aí eu quero terminar lendo para vocês Mateus 6, 19 a 23. Mateus 6, 19 a 23. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? O olho é a luz do corpo. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. E esse é o convite da formação de hoje. Se deixe olhar pelo olhar de Deus. Se deixe olhar pelos olhos de Deus. Deixa que esse olho, que é a luz do teu corpo, o teu olhar hoje, receba o olhar de Deus para olhar toda a tua afetividade, para pousar sobre a tua afetividade, tuas paixões, teu humor, tuas emoções, sentimentos, tudo mais. A tua forma de se relacionar,
dentro ou fora da comunidade, a tua história afetiva, a tua educação, a tua hereditariedade relacional que você recebeu de herança da tua família, das pessoas com quem você se relacionou, a forma como você aprendeu. O olhar de Deus precisa vir sobre tudo isso. E esse olhar curar, esse olhar ordenar, esse olhar dar o sentido, dar esperança, mostrar como deve ser a partir de hoje. Esse olhar te guiar, te conduzir e te direcionar. Esse é o convite da formação de hoje. Se coloca debaixo do olhar de Deus e expõe e abre a tua afetividade para Deus e deixa Ele fazer. E entende que nesse caminho de oferta, nada melhor do que você se deixar tocar, do que você permitir que Deus ocupe o lugar que é dele na tua vida. Se não for assim, não tem sentido. Oferta não são nãos que você recebe, não são proibições. O tempo de oferta é muito mais, é você pegar tudo aquilo que você precisa dizer não, fazer uma grande cesta bem bonita, enfeitada e dar para Deus. E dar para Deus. E elevar e dizer, está aqui, Senhor, o meu sacrifício de louvor. O meu sacrifício de louvor. Das pequenas às grandes coisas. Talvez de uma música secular que você sente tanta falta de ouvir, a talvez um sentimento que você precisou renunciar por alguém, porque a gente não manda nos nossos sentimentos e às vezes acontece, a gente se envolve, a gente se apaixona, né? E você colocar tudo isso nessa grande cesta bonita, enfeitada, ornar essa cesta com o teu louvor, com o teu amor a Deus, com a tua alegria, dizer, aqui Jesus, é teu. Cuida, porque você sabe cuidar melhor do que eu. Então que o olhar de Deus esteja sobre vocês e que Deus abençoe a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.